E quando o assunto da não monogamia chega no consultório? Estamos continuando o papo aqui com a minha amiga de vida, de jornada, psicóloga Valéria Pascoal, especialista no assunto. Olá a todos, eu sou Valéria, sou psicóloga, terapeuta de família e casal, mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, tenho formação em terapia narrativa, terapia colaborativo-dialógica, faço parte da diretoria da APTF, Associação Paulista de Terapia de Família, e também do Instituto Interface em São Paulo. Sigam ela no @psivaléria NP? Não. Ih, errei. Qual que é o @, Val? Você esqueceu do ponto. Ah, esqueci. Esse ponto. É @psi.valerianp. Então, Valéria, qual a importância de saber sobre não monogamia para nós terapeutas quando esse assunto chega no consultório? A principal coisa que é importante a gente pensar, né, como terapeutas de família e casal, é a gente não impor os nossos valores, as nossas crenças sobre o outro. Por quê? Sobre o amor romântico, muitas vezes quando chega um casal, né, se chega um casal e fala, olha, a gente tem um relacionamento aberto, a gente se relaciona com outras pessoas, né, e se isso for muito diferente do que o terapeuta considera como o que é de fato um relacionamento amoroso, a gente pode tomar aquilo como errado, né, como um déficit, como uma doença. Então acho que o principal ponto é isso, né, a gente ampliar a nossa reflexão e entender que existem várias outras formas de se relacionar, né. Então eu trouxe aqui no outro vídeo, cadê? A forminha de bolo, né? Então, e na terapia é muito importante também, né? Porque muitas vezes o que está dentro do amor romântico a gente considera, a gente conversa, a gente trata, e o que está fora, às vezes, olha, isso é um déficit, vamos repensar essa forma de se relacionar porque isso está errado, né? Então, para a gente não impor, para a gente não usar a nossa régua como a régua de todo mundo, né? Para a gente não entender que a nossa forma que a gente acredita de se relacionar é igual para todo mundo. A Esther Perel, que ela é uma terapeuta de casal e atende em Nova York, ela é muito conhecida, ela tem vários vídeos, ela tem um podcast também. Ela fala que quando ela estudou para ser terapeuta, ela nunca tinha ouvido falar em tríade, poliamor. No entanto, esses temas são os que mais têm aparecido no consultório dela. Então, é importante a gente falar sobre isso, por quê? Nós, terapeutas de família e casal, a gente conhece muito uma frase assim do Wittgenstein, que é um filósofo: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Então, se eu não tenho linguagem para falar sobre outras formas de amar, outras formas de se relacionar, se eu não tenho um entendimento, uma compreensão, tá fora, tá errado, é um déficit. Então é importante a gente pensar sobre. Aliás, eu acho que a gente também tendo esse conhecimento, podendo se aprofundar, entender, desmistificar essa coisa da não monogamia, a gente também amplia o nosso repertório. A gente também consegue, em alguma circunstância, dar mais autenticidade e valorizar o que o casal também está trazendo, ampliando o repertório deles de comunicação, de afetividade, de possibilidades de ser, porque eu também vejo que muitas vezes, mesmo os casais, por exemplo, tradicionais, né, que chegam com problemas e começam a questionar, não se dão o direito de poderem estar se sentindo de um jeito ou de outro. Então eu acho que a gente parar e pensar sobre isso também ajuda para que eles possam conversar sobre o assunto, né? Dar essa autonomia emocional para cada um deles, refazerem acordos, conversarem sobre o que poderia ser mais saudável ou não, né? Reconstruírem e se redescobrirem na relação, independente disso ser não monogâmico ou monogâmico. Isso é muito importante a gente pensar, né, Cá, que você fala assim, independente do casal estar na monogamia ou na não monogamia,
E também independente de ser um casal ou de ser individual, sim. né? Então também muitos atendimentos, né, de individuais que a gente tem, as pessoas trazem as questões do relacionamento, né? Então eu tenho um exemplo, uma menina assim jovem, 19 anos. Um dia ela me procurou e falou assim, Valéria, eu acho que eu tenho problema de autoestima, né? Então assim, por quê? Ela não estava na norma, ela não estava na forma do relacionamento. Então se ela não estava na forma, ela estava com algum problema, né? Então como é importante a gente ampliar também, né? E eu perguntei, mas por que problema de autoestima? E ela falou assim, é porque eu não supero o término de um relacionamento. Eu só penso, eu acho que eu não sou alguém tão legal, tão importante, porque eu não estou num relacionamento. E eu não consigo superar o término, né? Então, e aí uma pergunta que eu fiz pra ela foi, o que você aprendeu sobre o que é se relacionar? E ela foi contando a história da família dela, né? Que se relacionar é se relacionar com uma pessoa. E sabe o que a gente aprende na escola? Em biologia, a gente nasce, cresce, se reproduz e morre. Então, se não tem essa parte... Se não se reproduz, não completou o ciclo. Não completa, né? Então, assim, a gente entende isso como assim, a vida é essa. E se eu tô fora disso, eu tô errada. Eu tenho algum problema. Problema de autoestima, ou um déficit, algum transtorno, né? Então, acho que isso é muito importante da gente pensar, da gente se questionar da onde vem, né? Como foi que a gente aprendeu, né? Como foi que nós, terapeutas de família e casal, aprendemos o que é um casal? E o que é, aparentemente, buscar a felicidade. Porque eu ouço você falar e eu fico pensando quanto também a gente busca as respostas sobre quem a gente é, o que a gente gosta, como a gente se sente bem no outro. E deposita no outro, né, ou nas relações afetivas, a única possibilidade de se sentir bem. Quer dizer, então, que se eu não estou num relacionamento, eu não vou nunca estar feliz? Não é verdade, né? Então, eu também acho que, como nós terapeutas, precisamos devolver para essas, poder dar a possibilidade para que essas pessoas, aliás, a gente está aqui para isso, né? Para ajudá-las a se conhecerem, para mostrar que elas sabem mais delas do que... aliás, do que nós, do que qualquer outra pessoa, né? E esse reconhecimento só pode ser feito a partir dessa reflexão, dessa possibilidade de estar em contato consigo mesmo e perceber que eu tenho o direito de escolher aquilo que me faz bem, ou escolher algo que não deu certo, que não foi bom, voltar e refazer essa escolha. É errando que se aprende, né? Então, se a gente não pode se responsabilizar pelas escolhas que a gente faz na vida, a gente também não ganha o autoconhecimento. No consultório, né, é importante a gente oferecer um espaço seguro onde a gente possa colocar as nossas questões e também onde a gente possa questionar, né, da onde vêm essas verdades que a gente traz para nossa vida, para as nossas questões, assim, em terapia. Bom, Ká, eu trouxe também, né, então, 3 peixinhos aqui pra gente brincar, né, pra trazer a ideia de um escritor, que é uma ideia que ficou muito conhecida, assim, do David Wallace Foster, que ele traz uma anedota. É assim, tem um peixinho ancião que tá nadando e ele encontra outros 2 peixinhos jovens e eles se cruzam no mar. E o peixinho ancião pergunta: Oi, peixinhos, como está a água? E eles continuam nadando. Depois de um tempo, um se vira para o outro e pergunta: água? Mas o que é água? Né? Então, é uma anedota muito simples, mas para a gente se lembrar também no nosso consultório que, assim, essa água são os nossos discursos que a gente está imerso e que muitas vezes a gente não questiona, né? Então, é como se eu aprendi sobre o que é um casal e no meu consultório eu levo isso. E muitas vezes, o que é um casal? Um monogâmico, hétero, né? Que a gente tem essa ideia, né? A nossa sociedade é heteronormativa, ela tem a centralidade num relacionamento monogâmico. Então, a gente está imerso em tudo isso. Então, é importante a gente se questionar, opa, isso é uma construção social,
né? Então, se há uma construção, também tem outras formas, outros mundos possíveis, outras formas possíveis de se relacionar. Então, acho que isso é um ponto que a gente tem que estar sempre atento, né? E aí, tem um outro objeto também, né? Que é um caleidoscópio, que na conversa com os nossos clientes, a gente pode também entender, como você foi falando, né, dos combinados de maneira artesanal, né? Então, o caleidoscópio, né, eu trouxe porque você colocou no olho, o que você vê? Eu vejo diferentes prismas, né, que muitas vezes se transformam e que dificilmente até voltam para o mesmo cenário, para a mesma imagem, né? São infinitas possibilidades de ser, né? Acho que é isso, Val. Então é justamente essa ideia, né? Porque quando eu coloco aqui, eu vejo, então são infinitos formatos, não tem uma forma pronta, né? Não tem um padrão a ser seguido, não tem um roteiro, né? Então, os combinados, a relação, ela vai sendo construída artesanalmente, como diz a Geni Nunes, que é a psicóloga indígena, ativista indígena guarani. Então, a gente vai ajudar, né, os casais, as pessoas, a construir artesanalmente essa relação que faz sentido, e não aquela relação que foi nos dita como a verdadeira, né? Aquela que tem a ver com exclusividade, com durabilidade no tempo e controle dos corpos, do tempo do outro e do afeto do outro. E o ciúme, gente? Onde fica os ciúmes, Valéria? Então, acho que o ciúme, cara, é um dos mitos, né, da não monogamia. Por quê? A não monogamia, a gente pode fazer depois um outro vídeo sobre os mitos da não monogamia, que tem muita coisa para falar também, né? Mas o ciúme é um deles, né? De que assim, as pessoas não monogâmicas não têm ciúmes. Não é verdade. Não é verdade, né? A gente, as pessoas têm ciúmes, mas assim, a diferença é o que vai fazer com isso, né? Como vai lidar com o ciúme. Então, o ciúme, ele pode ser uma bússola, algo que nos indica um incômodo. Que incômodo foi esse? Opa, deixa eu prestar atenção aqui, deixa eu ver que necessidade minha que não está sendo atendida e como que isso eu posso colocar em diálogo com meu parceiro, com a minha parceira, com meus parceiros, para a gente poder dar conta disso. Mas não colocar como responsabilidade do outro eu não ter os ciúmes. Eu justamente ia falar isso, que até nas relações monogâmicas, os ciúmes vêm do lugar onde a gente culpa o outro que fez alguma coisa errada, não programada ou fora da forma, e isso nos causou esse incômodo, esse sentimento. Então a gente sempre coloca no outro a responsabilidade do nosso sentimento. E eu acho que o que você está falando é tão importante, porque não é não sentir, é a gente poder olhar com responsabilidade, né? Com autoria, com a ideia de que o que eu quero fazer com isso. Se eu tenho ciúmes, eu também posso resolvê-lo de alguma maneira, né? E aí, como você falou, conversar, renegociar. Né? Então, acho que assim, tem alguns pontos importantes, né? Do ciúme que você está trazendo, mas de várias outras coisas que a gente pode pensar, né? Então, é autonomia afetiva, né? É liberdade, não controle dos corpos e do afeto e do tempo do outro, e consentimento, né? Então, cada relação vai ter um acordo. Então, em cada relação vai ter um acordo, né, que eles vão construir artesanalmente. Muito bom, Valéria. Esse papo é tão importante, tem tanta coisa ainda para ser dita. Então, quem sabe eu te convido para uma próxima, a gente faz mais, acho que uns 10 vídeos, pode ser? Obrigada por ter assistido até aqui, a gente se vê na próxima. Então, obrigada, gente. Até mais. Beijo.